Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas ouvintes do Boleirês, a linguagem da bola. Hoje é a nossa estreia com a bancada completa no YouTube, né? Agora vocês sabem, esse é o nosso segundo programa que vai para o YouTube, além de a gente estar também no Spotify, que é a plataforma que a gente utiliza desde o início, né? Então, bancada completa hoje para os jogos da dupla Grenal no Gauchão, o Grêmio, que venceu o Sportivo por 2-0 no sábado, e o Inter, que venceu o Ipiranga por 4-2 no domingo. Podemos dizer que foi a estreia das ideias do Miguel Ángel Ramírez, né? Ele que esteve muito participativo no jogo, mesmo não podendo estar ali na Casa Mata. Vamos fazer o giro inicial, então, dos destaques, @CarlosPacheco_27. Quem dera todos os jogadores tivessem a saúde do Tassiano. Olha aí, um elogio para Tassiano. O Pacheco, depois desse programa, ele vai ser muito criticado pelos nossos ouvintes, tenho certeza disso. @Estevão Peralta. Eu acho que foi com ironia essa aí do Pacheco, mas o meu destaque é que o Gauchão serve para observar quais jogadores que a gente vai aproveitar na temporada e para ver contratações pontuais para a equipe titular do Internacional. É isso aí, um bom destaque inicial do Estevão. @o Rafael de Abreu. O meu destaque vai para a saudade que eu tava da beleza do senhor Paulo Guerreiro e para a melhor dúvida do mundo que fica agora para Miguel Ramírez, que é como fazer um time encaixar com o Guerreiro e o Alberto. Tá, já vou aproveitar e te perguntar então, Rafa, qual deles é o mais bonito, o Yuri Alberto ou o Guerreiro? Ah, cara, são perfis diferentes. Eu acho que eu prefiro o Guerreiro ainda. Sabe, é um homem mais formado, mais másculo. Faz mais teu tipo. Pra entrar nessa discussão, eu vou botar que eu acho que o Thiago Galhardo é mais bonito que os dois. Meu Deus do céu, não, essa aí tu perdeu. Nós prometemos pro ouvinte a análise tática, né? Outras coisas... mas o Estevão, o Galhardo, ele não é nem o mais bonito e nem o melhor jogador dos três. Ele é o terceiro nas duas disputas. É verdade. Ô, Pacheco, eu tô analisando taticamente a beleza dele, ó. Vamos respeitar. O meu destaque inicial é um destaque, eu não vou dizer que preocupado, mas é com uma pulguinha já para colocar, mesmo sendo o primeiro jogo da era Ramírez. Eu acho que o Internacional ele vai ter muita dificuldade para esse novo estilo de jogo, né, com esse elenco. Né? O Inter tem um elenco só de operário, né, tá tentando se reforçar, mas assim como teve dificuldade para entender as ideias do Kudê, eu acho que vai ter ainda mais dificuldades para entender essas ideias do Ramírez. Mas estamos torcendo, né? Vamos seguir torcendo para que o Inter consiga fazer um ano ainda melhor nesse 2021. Mas vamos começar de Grêmio, né? Começar de Grêmio, que o Grêmio venceu a equipe do Sportivo em Bento Gonçalves, a terra onde o Renato foi lançado, né? Foi lançado pela equipe do Sportivo, esteve pela primeira vez, né, enfrentando a equipe do Sportivo como treinador e saiu de lá com uma vitória, né, por 2-0, jogo com muitos meninos e alguns medalhões importantes, um mesmo elenco que vai disputar a segunda partida contra o Ayacucho, né, Pacheco? O que tem a falar sobre o jogo e sobre essa rodada no meio da semana da pré-Libertadores? Bom, cara, na verdade, não é bem o mesmo elenco que vai para a Libertadores. Na verdade, o Pinares e o Isaac, que são dois jogadores um pouco mais rodados desse elenco, principalmente o Pinares, que já é um jogador experiente, não vão viajar para o jogo da Libertadores, o que vai acabar enfraquecendo ainda um pouco mais a equipe. Mas falando sobre o jogo desse final de semana primeiro, o Renato de volta a Bento, suas origens, esperamos que ele possa renascer um pouco as ideias na cabeça dele, essa volta a Bento, e ele depois das férias volte com a cabeça refrescada e arrumando o Grêmio, porque é isso que a gente tem que torcer muito.
Mas falando sobre a partida, o Grêmio fez um jogo ok, o Sportivo estava longe de ser um grande time, o Grêmio também com essa gurizada toda, ainda mais com pouco entrosamento também, não é um time maravilhoso, mas fez um jogo ok. A equipe taticamente fazia algum sentido, tinha dois ponteiros bem agudos, pela direita o Guilherme Azevedo, pela esquerda o Léo Chu, os dois volantes aí tinha o Darlan com capacidade de armação, o Júnior Tassiano que tem bastante intensidade, o Pinares também por dentro vem sendo um bom meia para o time do Grêmio, os dois laterais, o Wanderson e o Cortez, conseguem ir ao fundo, conseguem fazer jogada de saída de bola, então o Grêmio estava assim com um time taticamente bem organizado em campo, conseguiu fazer um jogo legal, o Sportivo não ficou tão atrás para o Grêmio estar com um time alternativo, então o Grêmio em alguns momentos teve a posse de bola, conseguiu tentar criar, propor o jogo, né? Em outros momentos o Sportivo tentou atacar mais o Grêmio, principalmente quando já estava atrás do placar, e aí o Grêmio teve algumas oportunidades no contragolpe ali, e fez 2-0, mas poderia ter feito até mais, defensivamente não correu tantos riscos também. Mas falando um pouco mais dessa garotada que jogou aí, analisando, né? O goleiro Breno, que teve sua primeira oportunidade em muito tempo, fez um jogo bem interessante, foi seguro, quando exigido em chutes assim, defensáveis, tranquilo, soube pegar firme, soube bem, e teve uma grande defesa, talvez a grande chance do Sportivo no jogo, uma cabeçada no primeiro pau para baixo, ele caiu bem, fez uma defesa muito boa, então começa bem essa sequência que vai ter o Breno, com segurança e uma boa defesa, ele que vai ter um pipinão agora no meio de semana, porque é um jogador um goleiro principalmente, que não tinha oportunidade há tanto tempo, vai jogar na altitude, é uma situação realmente complicada que estão colocando o garoto. Mas aí, completando, o Wanderson fez mais um jogo interessante, deu assistência para o gol, ele que vem se mostrando um excelente cruzador, defensivamente ele foi seguro. Os dois zagueiros, Rui e Rodrigues, sempre dão um pouco de emoção, ainda nos deram alguma emoção nesse jogo, mas nada fora do normal. O Cortez, mais uma vez, demonstrando que não só o problema de acabamento que ele tinha até perder a titularidade, mas agora com menos ritmo, tudo que ele faz já não é mais tão bom quanto já foi, um jogador que talvez esteja na fase descendente da sua carreira. No meio campo ali, a gente pôde ver o Darlan conduzir o time do Grêmio, armar a equipe. Eu que sempre digo que o Darlan é um dos jogadores que é capaz de armar o time do Grêmio, de conduzir um jogador que pode ser essa peça fundamental. Claro que não é nenhum craque, ainda mais no jogo de Campeonato Gaúcho ele se sobressai mais, evidentemente, mas conseguiu dar a mecânica básica para o time do Grêmio funcional, que é o ideal. Ao lado dele o Tassiano fez o gol, né? O Tassiano que eu já usei para dar meu destaque inicial, porque o Tassiano joga sempre, né? Impressionante, o Tassiano entra em todos os jogos do time titular, quando não começa, diferente de todo o pessoal que joga bastante, que teve férias, o Tassiano não teve férias, alguns jogadores foram dispensados de viajar para a Libertadores, e o Tassiano vai para a Libertadores também. O Tassiano joga sempre, olha, impressionante a saúde que tem esse rapaz, não se machuca, não toma cartão, não é poupado. Olha, Tassiano, se o pessoal tivesse saúde do Tassiano, meu Deus do céu, podia ter 11 jogadores no time, não precisava nem de reserva, que estava tudo tranquilo. Mas, continuando a análise, o Pinares fez um jogo um pouco mais apagado dessa vez. Ele que vinha jogando isso por causa da sequência, já mais cansado, ou até mesmo mais marcado pelos adversários, que estão vendo que ele está jogando muito, ninguém é besta, né? Então naquele setor ali, quando tu é bem marcado, é difícil de jogar, receber de costas, fazer o giro, então talvez por isso o Pinares não tenha ido tão bem, mas também não que ele tenha ido mal. Os dois ponteiros foram razoavelmente bem, o Guilherme Azevedo parece que não está ainda tão pronto, ele ainda é um pouco franzino, ainda toma algumas decisões um pouco erradas, mas tem qualidade no drible, ele tem futuro, tem que ser um pouco mais desenvolvido. E o Léo Chu foi um pouco mais voluntarioso, o Guilherme Azevedo participou um pouco mais do jogo, teve alguns lances bem interessantes ali pela esquerda, embora nenhum deles tenha resultado numa chance de gol mesmo, mas eu fiquei bem interessado nele, ainda mais quando soube depois que ele tinha tido uma folga lá quando saiu do Ceará e teve poucos treinos com a equipe que foi a campo do Grêmio, e ainda assim fez um bom jogo, então de repente algo mais bem preparado, mais entrosado, ele que fez um grande campeonato brasileiro no Ceará, possa se tornar uma alternativa interessante para as pontas do Grêmio. E na frente o Isaac fez um jogo ok, nem exuberante, nem terrível, ele que provavelmente vai ser emprestado, que eu acho que é um bom destino para ele, que mostra que tem alguma qualidade, mas não
talvez não seja o suficiente para o Grêmio, pelo menos não ainda agora. E da gurizada que entrou, que a gente conseguiu observar um pouco mais de tempo, foi o Léo Pereira, que entrou no lugar do Léo Chu, cara que também tem o drible, mas parece que o acabamento ainda deve bastante. O Ricardinho, no período que jogou o centroavante Ricardinho, que é uma das promessas da base, não apresentou muito, talvez seja titular no próximo jogo, a gente possa ver um pouco mais dele na Libertadores, mas eu vou destacar principalmente aqui o Lucas Araújo, que está há tanto tempo no profissional do Grêmio, praticamente não tinha tido uma oportunidade de jogar uma minutagem alta. Esse jogo jogou 15 minutos, mas já foi o suficiente para ele mostrar um pouco. Já tinha visto alguns vídeos dele como um número 5 de boa marcação, e me surpreendi que ele tem bastante qualidade também. Eu diria que, vou criar um termo aqui, que ele é o falso ruim, porque quando ele pega a bola, parece que ele não tem condições, parece que ele vai perder, vai se enrolar, e aí o adversário vai lá morder ele e ele consegue sair, às vezes no drible, às vezes no corpo, oferece um bom passe, como ofereceu no lance que a gente acabou sofrendo pênalti, ele acabou convertendo depois e fazendo toda a comemoração e tal, que ele homenageou o primo dele que acabou falecendo por causa da pandemia, uma situação também emocionante que passou o Lucas Araújo nessa partida. Mas então é isso, o Guri me surpreendeu bastante, parecia um volante de boa marcação e de alguma qualidade. Vamos ficar de olho aí o que ele pode apresentar. E, como o Batata já disse, né, pensando já na Libertadores que vem em frente, vai ser essa equipe aí ainda mais enfraquecida, ainda mais cheia de garotos. Acho que talvez o Lucas Araújo comece, o Tassiano vira o meia, o Ricardinho joga de centroavante. Não sei se vai começar o Léo Chu, acho que volta o Ferreira e fica o Guilherme Azevedo, que já vinha sendo titular com essa equipe. E, bom, vamos ver. Já disse que acho que vai ser uma grande dificuldade para o Breno, logo no início da sua oportunidade de jogar na altitude. Mas, de qualquer forma, como eu já disse, mesmo com uma van cheia no centro de qualquer jogador, qualquer pessoa gremista, o Grêmio não seria desclassificado. E assim deve acontecer, mas tomara que a gente consiga ainda ter uma vitória para dar mais confiança e desenvolver essa gurizada ali na Libertadores. Olha, Pacheco, eu até queria comentar isso. E eu não vejo com tanta segurança assim essa classificação. Claro, o Grêmio fez um grande score e tudo mais, é muito melhor do que o Ayacucho, mas O Batata quer me enlouquecer, pelo amor de Deus. A gente bota aqui nós 4 boleirês e pega os 7 primeiros que passaram na nossa frente e a gente segura o resultado lá no Peru, pelo amor de Deus. No Peru não, no Equador, né, que o jogo vai ser em Quito. Não, só continuando o que eu tava falando, eu não vou nem responder, não vou dar o trabalho de responder o Estevam, porque ele não deixou terminar de falar o motivo, né? Mas eu acho o Grêmio muito melhor, acho que o Grêmio tem mais estrutura, esses jogadores também podem ser que consigam uma vitória, mas em condições normais, né? Como esse jogo não é em condições normais, né? Tem altitude, né? E é uma altitude que faz diferença, né? Muitos desses jogadores são jogadores jovens, né? Que estão na sua com a sua primeira aparição na equipe titular do Grêmio, né? Então, principalmente o Breno, né? O goleiro que faz diferença, né? Eu acho que pode ser perigoso, sim, né? Eu acho que o Grêmio não vence, né? Mas pode voltar com a classificação. Mas é perigoso, né? É claro que tem alguns jogadores ali que são experientes, como o Cortez, né? O Tassiano, o próprio Tassiano, que é odiado pela torcida, mas é um jogador que cumpre bem a sua função, né? E tem o Rodrigues também, que é o cara que jogou na última temporada, jogou bastante, né? Então isso dá um pouco mais de segurança para essa equipe, mas eu achei bem arriscado, né? Bem arriscado o Grêmio abrir mão, assim, entre aspas, de levar um grupo um pouco mais forte para garantir essa classificação. Porque querendo ou não, se o Grêmio vai que aconteça alguma coisa e o Grêmio não consegue se classificar, é perdido o ano aí, né? Uma boa parte do ano já é perdida aí, porque daí vai ficar só com as competições nacionais. Eu acredito que nessa fase, sendo eliminado, entra na Copa Sul-Americana também, né? Mas não sei se o Grêmio tem tanto interesse nessa competição, né? Vai focar ainda mais na Copa do Brasil e Brasileiro. Mas eu fico com esse pé atrás aí, né? Com relação ao elenco que o Renato está mandando. Inclusive, nem ele vai, né? Pela lista de relacionados que saiu, né? Vai o auxiliar dele. Cara, eu acho que o Grêmio pode ser que perca o jogo, mas eu acho que o score o Grêmio precisa levar para se desclassificar, eu acho que não acontece, cara, sinceramente. Então, eu teria ainda levado o Pinares,
É bom comentar que o Ferreira volta também, ele que estava suspenso no Campeonato Gaúcho, vai poder disputar essa partida. Eu acho que o Grêmio não se desclassifica de forma alguma. Pode até perder o jogo, mas a classificação me parece garantida. Então tá, vamos falar agora então um pouco sobre o Inter, né? A vitória por 4-2, como eu falei no início, né? Esse jogo que marcou o início da era Ramírez, né? Ele que não esteve em campo, não foi regularizado a tempo de ficar no comando na beira do campo ali no jogo, né? Mas teve o seu auxiliar, né? Muito ativo, né? Ele começou comandando ali a equipe na beira do campo, mas alternou com os Marlós. Daqui a pouco o Ramírez entrou quando não poderia, né? Entrou ali para passar algumas orientações, né? E o Inter conseguiu vencer a equipe do Ipiranga, muito bem treinada, né? Pelo Júnior Rocha, a equipe que quase subiu para a Série B ano passado, né? E fez um confronto muito duro com o Inter, né? O Inter chegou a tomar virada, mas depois virou novamente e teve a estreia de muitos titulares, algo que me pegou de surpresa também. Não sei vocês, né? Vamos começar com o Rafa. Vai lá, Rafa. Não, acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Pelo que a gente vinha acompanhando as notícias, enfim, tava todo mundo dando como que ainda seriam vários dos garotos que estavam jogando da base, o time misto, time reserva, sabe? Mas que os principais jogadores não jogariam. Então, acho que foi surpresa para todo mundo. E, cara, por mais que, como tu falou, né? O time do Ipiranga é um time bem treinado, cara. Bem treinado, me surpreendeu bastante, achei bem legal. Mas acho que, apesar de tudo, dentro da possibilidade, o Inter não fez um mau jogo. A gente tem que considerar que é um novo trabalho, e é um trabalho diferente do trabalho anterior, muito diferente do trabalho do Abel. E o Inter teve 5 dias de treino e conseguiu fazer conseguiu apresentar algumas coisas que a gente sabe que são o início do trabalho do Miguel Ángel Ramírez no time do Inter. Então, a gente teve problemas defensivos. Para mim, esse é o principal ponto que a gente tem que abrir os olhos. A gente teve alguns problemas defensivos, mas eu acho que isso é uma questão também de característica dos jogadores, de alguns jogadores que estavam ali. Eu acho que isso pode ser melhorado. Eu acho que isso vai ser melhorado. Inclusive, o Inter está no mercado buscando zagueiro, o que é um ponto extremamente importante. Mas seguem algumas coisas que a gente ainda não entende, né? Tipo, e para mim, o principal caso é o Rodinei sempre sendo titular do time do Inter, sendo que tem o Heitor ali no banco. Acho que não faz sentido. Para mim, não faz sentido. Mas a gente também tem que pensar que, querendo ou não, por mais que o Ramírez, que chegou agora, tenha estudado o clube, tenha estudado os jogadores, conheça o elenco, lá, ele está começando a trabalhar com o elenco agora. Então, a gente ainda pode ver algumas mudanças. Não dá para a gente dizer agora que esse time que jogou hoje é o time definitivo. Não tem como a gente dizer isso, porque muita coisa pode acontecer. E eu espero que uma dessas mudanças seja a entrada do Heitor como titular, pelo menos até a volta do Saravia, no lugar do Rodinei. Mas acho interessante, cara. Deu para ver bastante várias coisas do trabalho do Ramírez em campo, principalmente o posicionamento dos jogadores em campo, a forma, a dinâmica que o time apresenta em campo. Mas a gente sabe que é um início de trabalho, ainda vai evoluir bastante, ainda vai mudar, ainda vai melhorar. Tem problemas que a gente precisa consertar, mas é isso. O Inter até acho que não tenha feito um mau jogo mesmo, mas no fim acabou conseguindo o resultado. Foi suado, foi mais suado do que deveria ser, principalmente porque, como a gente disse antes, o Ipiranga é um bom time, é um time bem treinado, e soube aproveitar os momentos ruins do Inter, soube aproveitar as falhas do Inter, que teve também várias falhas de passe, falhas individuais específicas, e o Ipiranga soube aproveitar esses momentos, mas também o Inter soube sofrer um pouco e depois buscou o resultado no final. E trazendo só o meu destaque lá do início do programa, né? O Yuri Alberto fazendo mais um gol. O Yuri Alberto a gente vê que é um cara de 19 anos e a gente vê que
ele tem uma técnica refinada, ele é um cara que ainda vai ser muito importante para o Inter, não só dentro E a de campo, beleza, mas e a também beleza. pura venda. É um cara belíssimo, um cara bonito, um cara, porra, jovem. Disse hoje que vai começar a fazer tatuagem. Pô, eu gosto do cara com tatuagem, então vamos ver Pelo como é que vai amor ser de isso aí. Deus. A que ponto chegou esse programa? E o último destaque só do jogo, cara, é a volta do Guerreiro, né? Importantíssimo, jogador importante. Chegou e já recebeu a faixa de capitão. E o simples fato de ter o Guerreiro em campo já torna o time diferente. No anímico, o time já melhora, já muda o aspecto do jogo, do grupo. Então é muito importante a Primeira, volta do Guerreiro agora. E aí vai ficar pro Ramires, né? Pra ver o que ele vai fazer, porque tirar o Yuri Alberto hoje do time seria um absurdo. Mas também seria um absurdo não botar o Guerreiro. Então, fica para ele essa dúvida aí para ver como é que ele vai sair. Ele tem o famoso. Diga, Batata. não, só ia falar sobre o Guerreiro, que a primeira jogada dele, ele deu uma pifada pro Caio Vidal. Coisa mais linda, né? Ele girou em cima do zagueiro, deu um tapa e colocou, deixou o Caio Vidal na cara do gol. Se o Caio Vidal tivesse um pouquinho mais de qualidade na perna esquerda ali, teria feito gol, né? Então acho que uma parceria dele com o Yuri ia ser bem interessante, mas me incomoda só o fato de o Ramires usar o 4-3-3 e o Yuri ter que jogar aberto, né? Eu acho que os dois fariam uma bela parceria se jogassem por dentro ali, né? O Ramires tem um famoso problema bom, né? Porque eu não vejo o Yuri Alberto jogando aberto e a gente tem um Guerreiro, então o Ramires vai ter uma dura escolha aí. Eu queria ver o Yuri jogando ao Alberto. Bah, perdão aí. Perdão. Isso daí é a saudade da bancada completa, daí ele voltou com as piadas ruins. E mais uma coisa também rapidinho, desculpa, Estevam, que eu lembrei agora também que a gente estava falando sobre essa questão dos dois centroavantes, né? No final do jogo ali, quando ele tirou o Yuri, botou o Galhardo e o Guerreiro, o time ficou praticamente num 4-2-4, né? Porque tava o Lindoso e o Edenilson no meio campo só, o Lindoso recuando bastante para fazer aquela saída de três, o Edenilson no meio campo e o Galhardo ficou praticamente só enfiado dentro da área com o Guerreiro. Pois é, teve mais isso. E, ô Batata, tu citou o Thiago Galhardo, né? O Inter tem muitos jogadores de área agora, né? Porque tem o Guerreiro, tem o Galhardo e tem o Abel Hernandes, né? Não se sabe se ele vai ficar ou não. Então tem 3 jogadores aí, sem contar o Yuri Alberto, mas não é um centroavante, né? Mas o gol que ele faz hoje com o passe do Rodinei, que no começo da jogada, né, foi uma pressão alta do Inter ali, que o Marcos Guilherme, né, roubou a bola e o Rodinei depois dribla o adversário e toca na área e o Yuri Alberto com 2 toques marca um golaço, como disse o Abreu, né, muita qualidade tem o Yuri Alberto e o Ramires tem um problema bom. Eu espero que o Inter traga o Tyson, né, finalmente venha, que possa jogar aberto ali e junto com o quase fechado já, né, o chileno, né, Palacios, que joga na União Espanhola. Espero que venha, que é um jogador que eu acho que vai agregar bastante. Mas o grande problema do time do Inter, eu acho que o grande problema do Ramires é quem vai ser o número 5 dele, né? Quem vai ser o cara ali que começa a jogada, que arma o time. E eu vejo no elenco que o Inter não tem esse jogador. Eu acho que esse jogador não é o Dourado, muito menos o Johnny. Muito menos o Dourado, né? Acho que o Johnny também não consegue fazer essa função. E o Edenilson, que jogou hoje ali, eu acho que não. O Edenilson tem que jogar mais pra frente, não consegue jogar ali. Então acho que o Inter tinha que ir ao mercado buscar, se fosse para gastar todas as fichas, nesse número 5. O Inter já disse, né, que vai buscar um zagueiro, por causa que o Moledo só volta lá pro final do ano. O Zé Gabriel, Lucas Ribeiro, os dois não parece que vão ser titulares. Acho que o Inter deve ir ao mercado buscar um titular, pelo que estão falando. E acho que um lateral esquerdo também para o Inter seria ótimo, porque ia mudar o time um pouco de patamar, porque o Inter não tem 2 bons laterais. Tem o Saravia que vai voltar, não vou nem comentar o Rodinei, né, porque o Heitor é anos-luz melhor que ele, nem sei porque jogou hoje, porque acaba o contrato em maio. Eu espero que o Inter nem cogite renovar, né, porque seria um absurdo. Ó, o Elusmar, hein? Seria um absurdo. Então acho que com o Saravia, que é um grande jogador na lateral direita, o Inter precisa de um jogador bom na lateral esquerda, que chegue e farde, como o Atlético Mineiro tem o Arana, como
o Flamengo tem o Felipe Luiz, então acho que o Inter precisa de um jogador bom ali, acima tecnicamente, que esse esquema usa muito os laterais, né? E também o primeiro volante. Então são posições chaves para esse esquema funcionar. E falando de novo, né? O Tyson tem que vir porque é um cara que vai agregar muito. E o meio campo ali pra frente, acho que o Inter tá bem servido. Tem o Patrick, tem o Edenilson, tem a volta do meu Bosquilha, né? Vocês já estão esquecendo do meu Bosquilha. O meu Bosquilha dizer. O meu Bosquilha foi maravilhoso. Essa é a frase. E também tem essa briga pelo gol aí, né? Hoje o Daniel nem ficou no banco, jogou o Danilo que foi, ao meu ver, né, muito mal com os pés. Então acho que também temos um problema. Eu sei que o Daniel falhou nos últimos 2 jogos, apesar de fazer uma boa estreia, mas eu acho que ele tem que ganhar ritmo de jogo, tem que jogar uns 10 jogos no gauchão, tem que pegar ritmo, porque o Pacheco sabe, né? O Batata também é goleiro. O goleiro tem que pegar ritmo. O Daniel nunca jogava, então tem que jogar para ser testado, para ver se vale ou não. Eu confio muito nele, o Daniel Pavan também confia, fala que ele é um grande goleiro. Então acho que o Inter tem que apostar nele, não é 3 jogos, não analisam o que ele pode entregar. E, como eu disse na minha fala inicial, o gauchão serve para isso, para a gente observar as posições carentes, para o Inter ir ao mercado, como tem pouco dinheiro, e cirurgicamente no mercado e contratar bem. Não adianta o Inter fazer milhões de contratações, jogadores ruins, jogadores que não vão chegar para ser titular, não cabe no time, porque acho que os jovens podem preencher essas lacunas. Estevam, em cima disso que tu disse, eu queria complementar só que hoje a gente pôde ver já boa parte das ideias do Ramires em campo. Deu para ver que os 3 jogadores de frente, os 2 ponteiros bem abertos e o centroavante empurravam a defesa adversária, e os 2 jogadores de meio campo mais avançados nesse tripé chegavam bem perto do centroavante também, se aproximavam dessa linha de defesa adversária, e esse número 5 que tu disse que é tão importante, ficava praticamente sozinho ali na saída de bola. Então era às vezes um pouco difícil quando o Ipiranga pressionava, o Inter conseguir fazer essa saída de bola com apenas um jogador. Os laterais e os zagueiros estavam em posições mais clássicas, os laterais bem abertos, os zagueiros mais atrás, o que tornava esse jogador isolado nesse setor de armação. Eu acho que um ajuste que o Ramires vai ter que fazer, e seguramente deve fazer com o tempo de trabalho mais avançado, é fazer com que os zagueiros e principalmente os laterais se unam a esse volante e trabalhem um pouco como volantes ali ao lado desse número 5 para ajudar essa bola chegar na frente, porque só um cara sozinho ali, se ele for pressionado, não tem o que fazer, seja ele o Thiago ou o Xavi que for da vida. Mas além disso, claro, o Inter precisa de um jogador com essa característica para conseguir ir ao campo de ataque com mais facilidade. Mas, ô Pacheco, eu já vi algum tipo de modificação que foi feita no segundo tempo, né, que foi os laterais saírem jogando mais por dentro. Né, no segundo tempo teve essa variação, né, e essa é uma característica bem forte também do jogo posicional, né, dos mais utilizados pelo Guardiola, né. Eu quero que vocês me ouçam com bons ouvidos, né, não quer dizer que vai ser as ideias do Guardiola, mas teve um pouquinho dessa variação já no segundo tempo. É a mesma escola, mas com os jogadores, né, com o Moisés e com o Rodinei fazendo essa saída mais por dentro e deixando os alas mais na extremidade do campo, né, dando essa amplitude para o time, né, e isso foi feito no segundo tempo. É claro, precisa muito ainda de treino, precisa de muito tempo ainda para que o Inter consiga ter um estilo de jogo, um padrão de jogo mais consistente, né? Mas foi bom para ver que as ideias elas já estão sendo colocadas em prática, né? Eu gostei bastante de ver isso, achei que me surpreendeu, né, essa situação, inclusive, né? Não achei que fosse tão rápido assim a gente poder ver umas ideias claras, né? Claro que não conseguiram ter execuções ainda, né, bem feitas, né, por causa da falta de treino, falta de tempo. Os próprios jogadores estão voltando agora de um tempo parado, né, ficaram 10 dias de folga e tudo mais, e erraram bastante sobre isso, né, e pegou uma equipe também que, como eu falei, uma equipe bem montada, né, bem treinada,
e que explorou a fragilidade, né? O Ipiranga ele se fechou muito bem e conseguiu aproveitar alguns contra-ataques. Poderia ter feito mais gols ainda, né? Ter feito um placar um pouquinho melhor e não ter tomado a virada contra o Inter, né? Por causa do seu bom trabalho. Mas é isso, né? A gente tem que dar tempo pro Ramires. Pegar um pouquinho só do que o Estevam falou. Eu não sei se o Inter vai conseguir trazer esse lateral esquerdo, né? Que seja titular, porque eu acho que o Inter não tem dinheiro e vai focar as atenções em conseguir um ala, né? Que foi o Palácio, que vai jogar o jogo contra o Independente Del Valle e vai ser apresentado aqui no Beira-Rio, né? Vai tentar trazer um 5 e o zagueiro que o Ramires pediu. Eu acho que ele ainda vai continuar com o Moisés e com o Léo Borges, né? Porque acho que não vai ter dinheiro pro Inter trazer esse lateral esquerdo titular, né? Incontestável. Mas a gente precisa torcer, né? Para que as ideias sejam bem digeridas pelos jogadores. E isso é uma coisa que eu falei com um outro grupo, né? É um terceiro treinador com uma terceira ideia diferente em menos de um ano, né? O Inter começou com o Kudê ano passado, que tem uma ideia muito diferente do que tinha o Abel e que é muito diferente agora com o Ramires, né? Então é complicado também para os jogadores isso, essa mudança, né? Então a gente precisa ter paciência com o time do Inter no Gauchão. Vai ser essa complicação mesmo, ainda mais com as equipes tão bem montadas, né? Pelo que a gente já viu nesse início, né? E só uma última coisa, né? Já vai ser ventilado isso, hein? Aguardem para os próximos jogos. Se o Tyson vier mesmo para o Inter, né? O Tyson que tem uma característica de jogar mais aberto pelo lado esquerdo, né? Os caras vão começar a pedir o Patrick de lateral esquerdo, né? E que eu vou falar aqui, né? Eu não sei se não seria uma má ideia. É claro que a gente viu que o Patrick foi muito bem ano passado, né? Foi na temporada passada, foi o nosso principal jogador, jogando mais aberto pela ponta, chegando bastante, né, dentro da área, né? Mas o Patrick tem limitações técnicas, né, para fazer essa função. E daqui a pouco, né, ele jogando um pouco mais para trás para ajudar também nessa saída de bola, né? Ele que tem a principal função dele na sua carreira foi ser volante, né? Daqui a pouco ele pode ajudar também nessa saída de bola que o Estevam falou, que o Pacheco falou, né? Que tinha um pouco mais de dificuldade ali com camisa 5, né? Mas não precisa nem chegar o Tyson para isso. Todo dia eu vejo uma mensagem sobre isso. É verdade, todo tempo, né? Eu ia gostar muito de ver o Patrick ali, porque ele já jogou assim no esporte, né? Então, desarma bem, marca bem e pode chegar à frente também. Então, acho que o Patrick seria uma boa ali. E também, né? Pode jogar também na ponta, como ele sempre joga. Mas é um jogador que pode fazer várias funções. É um jogador que é muito útil no Inter. Então, acho que a permanência dele e do Edenilson são indispensáveis para essa temporada. E o Estevam falou ali antes também com relação do zagueiro, né? E eu queria acrescentar que não só o Inter precisa de um zagueiro, o Inter precisa de um zagueiro rápido, porque hoje foi impressionante a quantidade de contra-ataques que o Inter sofreu. Claro que era um primeiro jogo, mas é um ponto fraco das equipes que tentam jogar mais com a bola, que tentam ser mais propositivas, como é a ideia do Ramires. Então, com certeza, o Inter vai enfrentar esse problema pelo resto da passagem do Ramires, e ter um zagueiro rápido que ajude a matar esses contra-ataques é uma coisa muito importante, e eu acho que ele vai ser um zagueiro mesmo, né? Sem adaptações e tal, porque além de ser rápido, precisa conseguir interceptar, desarmar, porque muitas vezes vai ficar no mano a mano, ou até no 2 contra 1, então daqui a pouco, além desse número 5 que a gente tanto fala que arme, além de um ponteiro com capacidade de drible, como vocês falam do Tyson, aliás, falando só um parênteses aqui, não entrou muito bem o Caio Vidal hoje, apesar de ter sofrido pênalti, e o Inter vai precisar também de um zagueiro rápido. Eu discordo, eu gostei da entrada do Caio Vidal hoje. Em comparação, o Marcos Guilherme, ele parece o Neymar. Cara, eu achei que... Mas a comparação ajuda ele, né? A comparação ajuda ele. Exatamente. Mas o Caio Vidal, pra mim, acho que ele entrou bem hoje. E eu acho que é um cara bem útil, muito mais útil que o
que o Marcos Guilherme, e eu queria também falar sobre o Guilherme Pato, né, que vai ser emprestado pro Cuiabá, e eu acho que o Guilherme Pato entrega muito mais do que o Marcos Guilherme, e custa muito mais barato, mas eu acho que o Inter tá mantendo até agora o Marcos Guilherme muito porque o Inter, ele é um ativo do clube, né, porque o Inter comprou ele, então o Inter não vai se desfazer dele assim, sem, acho que, abater um pouco do valor que gastou. Então tá, passamos pelos jogos da dupla nesse gauchão, lembrando a vocês, né, que o Grêmio enfrenta o Ayacucho na terça-feira, né, o jogo que vai ser realizado no Equador, né, e devido às restrições do Peru, né, de não poder entrar brasileiros lá, né, estrangeiros e tudo mais, e o Grêmio que vai lutar pela classificação para a próxima fase da pré-Libertadores, né, e relembrando também, pega o vencedor de União Espanhola, do Carlos Palacios, e Independiente Del Valle, ex-clube do Ramírez, treinador do Internacional. E falar um pouquinho, né, um destaque negativo desse final de semana, a questão do Gabigol, né, jogador do Flamengo, né, um dos jogadores mais bem pagos do Brasil, né, acho que até o mais bem pago, né, tem ele, tem o Daniel Alves e tudo mais, e ele que não tem com que gastar o seu dinheiro, foi para um cassino clandestino em São Paulo. Ele que joga no Rio de Janeiro, né? O Flamengo é do Rio de Janeiro. E ele foi encontrado dentro de um cassino clandestino que a polícia descobriu, né? Ele e mais um funkeiro conhecido, o MC Gui, né? O Rafa gosta muito do MC Gui, eu sei que o Rafa conhece bastante músicas dele, né? Tava também nesse cassino clandestino, né? E, claro, tendo a visibilidade que o Flamengo tem, né, o caso foi bastante falado, mas tiveram pessoas que ainda defenderam, né, o Gabigol. O Gabingol, né? Gabingol. Gabingol, né? Ele gosta também muito de uma praia aqui do Rio Grande do Sul, né? Praia lá de Rio Grande, praia do Cassino. Né? Então, o Gabigol a gente precisa destacar, né? Ele que é um jogador muito importante. Mas é isso, né? Os jogadores, eles são intocáveis aqui no Brasil, né? Os jogadores de futebol, né? E enquanto eles forem intocáveis aqui, vai continuar essa situação de eles poderem fazer o que quiserem, né? Mesmo estando errado, a bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul, no país inteiro, o colapso do sistema de saúde, mas os jogadores, né? A gente teve o caso também do Moisés aqui, né? A gente precisa falar também que o Moisés foi comemorar seu aniversário e também a polícia teve que ir lá para mandar parar a festa, né, nesse final de semana também, né? Mais um destaque negativo. Ô Batata, eu recebi agora que o Gaciba e o VAR analisaram o lance e não era um cassino, era um supermercado. Então acho que o Gabigol foi mais uma vez beneficiado pelo VAR. Era o Wilton ou era o Rafael Claus que estavam junto ali com... Eram os dois e o Gaciba, aí deu tudo certo. Ah, então tá tudo certo, né? O Noveleto não fez cair o Pix dessa vez, então o Gabigol foi inocentado dessa vez, né? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Nos sigam no Twitter e no Instagram, @oboleires, e no Spotify, né? Escutem nosso programa no Spotify e no YouTube também, no nosso canal lá. Ativa o sininho, curte, compartilha, comenta, né? Todas essas coisas que tem que fazer lá no YouTube para dar visibilidade para os guris daqui. Beleza? Até o próximo programa. Tchau!